Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Olá, irmãos, mais uma vez à mesa com Jesus para falarmos sobre o nosso seguimento com Cristo. Hoje nós estamos terminando essa primeira fase e o Lucas escreve assim no capítulo 13 de Atos: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Paulo e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Nós começamos essa série alguns dias atrás, uma série de meditações, tendo como princípio o chamado de Jesus: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Durante muitos dias nós detalhamos a natureza e o significado desse chamado. E esse texto de Atos 13 apresenta toda a dinâmica do chamado, ensino, discipulado, treinamento e envio. Barnabé, um cristão de primeira geração, tendo conhecimento da conversão de Saulo, o introduziu à igreja, ensinou os primeiros passos da fé, convidou para participar da igreja de Antioquia e o treinou. Depois do processo de aprendizado e treinamento, chegou o momento de ir, né? E então, dirigida pelo Espírito Santo, a igreja envia então Barnabé e Saulo para que levassem o evangelho às igrejas ali do Mediterrâneo. O aprendizado então é um processo constante e interminável, sempre haverá coisas novas para aprendermos, porém, à medida que o tempo passa e a intensidade do aprendizado vai diminuindo, e nós temos cada vez mais conhecimento e se torna necessário então transmiti-los, mais necessário transmiti-los do que recebê-los. E eu creio que muitos cristãos poderiam transmitir os seus conhecimentos e experiências ensinando numa escola bíblica, nos pequenos grupos, discipulando novos convertidos, em um processo de aprender e ensinar. E é urgente enviar esses cristãos experientes para o exercício do seu ministério, para compartilhar seus dons espirituais. Agir então como a igreja de Antioquia, impondo as mãos e os enviando para realizarem a obra do Espírito Santo. Então você foi chamado, ensinado, treinado. Então sinta-se enviado por Jesus. Deus te concedeu graça, conhecimento, capacidade. Então exerça o ministério que Jesus te chamou. Então nesses últimos dias nós tivemos pequenas porções de um estudo que desenvolve o chamado de Jesus, o seu discipulado, o seu treinamento e a sua comissão, o seu envio. Então nós desenvolvemos toda uma lógica. Então eu termino essa passagem, esse período, com as palavras de Jesus: agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se praticarem. E então nós oramos para que Deus nos abençoe, né? Para que nós estejamos sensíveis a esse chamado de Jesus e possamos exercer esse ministério debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo da sua capacitação, que nós possamos exercer o ID, né? Onde quer que seja necessário anunciar o Evangelho do Reino, que nós assumamos essa vocação de sermos pescadores de homens e que sejamos capacitados para o exercício desse chamado. Também que oramos pela igreja, para que cada membro da igreja seja revestido pelo Espírito Santo no exercício do seu ministério e desafiados ao cumprimento desse chamado. E que então, não apenas a nossa comunidade, nossa cidade, a nossa nação, mas até os confins da terra possam ser afetados pelos exercícios de nossos ministérios. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Estaremos com a mesa com Jesus numa nova etapa, numa outra série de estudos, e conto com vocês. Então nos vemos, que Deus abençoe. A minha oração é que Deus tenha abençoado você nesses dias através desses ensinos e que você possa exercer o seu ministério
efetivo e ser uma bênção na mão de Deus. Que a paz do Senhor que guarde o seu coração, e assim seja para a glória do seu nome. Fiquem todos na paz. Até a próxima. Que Deus os abençoe.